Agora vamos falar sobre o avião na Embraer, porque a gente tem aqui o Miller Embraer, nosso membro mais antigo do canal, mais antigo em termos de antiguidade mesmo, que ele é um membro antigo, mas também em termos de idade, né, Miller? E ele é da Embraer, ou foi da Embraer, então também ele pode, talvez, aqui contribuir, mesmo que por escrito com a gente aqui no chat. Mas fala pra gente, Gerardo, qual é a diferença básica, que eu acho que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, a diferença básica entre os dois acidentes ou tragédias aéreas, né? O do Cazaquistão, com o avião da Embraer, e com o avião particular aí de Gramado. A principal diferença é que a gente está falando aqui no Brasil de um avião de pequeno porte, de voo privado, ou seja, uma pessoa de boa condição tem sua aeronave e faz um voo que pode ser seguro, desde que obedecendo os regramentos da aviação internacional e brasileira. Mas, infelizmente, isso não acontece e a gente tem uma tragédia por alguma falha que a gente está apurando, mas muito provavelmente uma decolagem devida. Então, esse é o cenário Brasil do acidente de Gramado. Mas, por outro lado, a gente tem uma aeronave brasileira, o Embraer 190, que é uma aeronave campeã, um sucesso mundial, vamos dizer assim, uma honra, um ponto de admiração do brasileiro de produzir uma aeronave tão eficiente e competente como é o Embraer 190. Tá? Você vai encontrá-lo nas maiores companhias da Europa e Estados Unidos, voando. E essa aeronave, segundo informações, ela passa por uma área de conflito e é confundida com um ataque. De alguma forma, desperta o sistema de proteção aérea da Rússia, a defesa aérea russa, que interpreta a presença dessa aeronave, como hostil. E aí acaba liberando, né, as contramedidas, que são medidas de defesa aérea. A aeronave foi atingida, essa informação que a gente tem ainda está sendo há uma certa polêmica, porque os russos ainda não admitem isso de uma forma total, mas a aeronave consegue ainda manter-se em voo. Há alguém que diga que teria sido um choque com fauna, que seriam aves, né, que pode fazer a ingestão na turbina, aí perturba o motor, ou então se chocar com a própria aeronave e provocar algum dano. Né? É possível um dano severo, tipo quebrar um vidro, uma janela? Apesar de ser uma ave, é possível, porque a velocidade de 900 km por hora numa ave pode provocar danos. Mas o que acontece é que essa aeronave conseguiu voar e chegar mesmo a esboçar um pouso de emergência, um pouso de barriga. Então, ela, quando fez esse pouso de emergência, e aí a robustez da fuselagem e da aeronave como um todo permitiu esse pouso acontecer, senão ela teria se desmanchado no ar com o ataque ou das aves, ou então das contramedidas da defesa russa, de um míssil antiaéreo, por exemplo. Então, ele conseguiu pousar e ainda, ao se não conseguir ter o êxito pleno, ele se decompõe e uma parcela de cauda da fuselagem significativa praticamente serve como uma salvação para a metade, quase a metade das pessoas que estavam a bordo. Então, é um acidente muito diferente, né? Mas é preciso entender a conexão que existe com a gente é o fato de ser uma aeronave brasileira, que não é a primeira vez que uma aeronave da Embraer passa por uma situação extremamente adversa, praticamente que não há expectativa nenhuma de nenhum sobrevivente, e se sai razoavelmente bem em termos de, pelo menos, conseguir a sobrevivência de alguém. Já aconteceu um acidente em 2006, com o avião da Gol, que estava vindo de Manaus para o Rio de Janeiro, em
plena floresta amazônica e colidir por uma falha enorme de controle de voo e da própria tripulação com um jatinho Legacy da Embraer recém-entregue. Então, a asa do Legacy da Embraer cortou ao meio a asa do Boeing 737. O Boeing é muito maior, caiu e não houve nenhum sobrevivente. E o Legacy prosseguiu viagem, pousou na base aérea, nenhuma pessoa ferida. Então, também mostrando que o avião é bastante resiliente em termos de colisão, em termos, né? É claro, existem situações que dão vantagem a uma aeronave em relação a outra numa colisão, né? Mas, como um todo, são 2 casos, de 2006 para cá, é muita coisa. É muita coisa. Então, isso, de certa forma, mostra assim, uma qualidade de projeto a nível de segurança completa. Não estou falando que a fuselagem só, mas, assim, como um todo, a aeronave permite voar, permite manter a estabilidade mínima, alinhamento do voo, atitude, para tentar fazer um pouso forçado, mesmo depois de ser atingido por um míssil. Então, isso é importante. Ou mesmo depois, no caso do Legacy, que é uma aeronave menor, mesmo depois de um choque de asa com asa, a asa do Legacy fica íntegra e do Boeing parte ao meio. Então, são pontos de atenção, mas a investigação ainda está em andamento e há toda uma política, uma guerra acontecendo. Então, é óbvio que essas informações, as verdadeiras informações, dificilmente vai chegar fácil. Então, temos que ter paciência com isso. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto. E assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro Bet a mais alta. É a mais alta.